Eu sou a Nina, letróloga, psicanalista, psicopedagoga e especialista em saúde mental. Seja bem-vindo ao Ego, Psicanálise em Podcast. No episódio de hoje, vamos continuar explorando a depressão materna e os impactos disso na vida dos filhos. Nosso ponto de partida será o conceito de mãe morta, proposto pelo psicanalista egípcio André Green no livro Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, de 1980. Além disso, vamos conectar essa ideia ao texto A Negação, publicado por Freud em 1925. Hoje levantaremos questões a respeito da defesa psíquica conhecida como negação. O que essa defesa tem a ver com o sentimento de vazio e o conceito de mãe morta? E como a negação se relaciona com a vida, com a depressão e com a destrutividade. Freud, em seu texto A Negação, de 1925, apresenta a negação como um mecanismo psíquico que permite ao sujeito lidar com conteúdos inconscientes reprimidos sem necessariamente aceitá-los. Ou seja, Freud explica que a negação é um mecanismo de defesa. É como se o cérebro humano nos permitisse reconhecer que algo incomoda, mas sem precisar aceitar esse algo completamente. A negação ajuda o sujeito a manter certos pensamentos afastados, mas sem eliminá-los totalmente. Isso pode ser útil porque assim uma pessoa se protege de verdades difíceis. Mas ao mesmo tempo, pode criar bloqueios emocionais que dificultam a compreensão de si mesmo. Quando aproximamos essa ideia dos conceitos de mãe morta, de vazio emocional e do trabalho do negativo de André Green, percebemos como a negação pode operar tanto como defesa contra a perda, o luto no caso, quanto como um meio de simbolização ou materialização de um objeto ausente. Esse processo se articula à função do juízo na organização do pensamento, diferenciando o que pode ser aceito e o que deve ser excluído. Para Freud, esse tal juízo tem dois papéis essenciais: a atribuição e a existência. O juízo de atribuição permite distinguir o que é bom e deve ser aceito pelo eu, daquilo que é mal e deve ser expulso, um processo que tem raízes no princípio do prazer. Um exemplo disso pode ser visto na primeira relação do bebê com o seio materno, pois ele introjeta o que lhe dá prazer e tenta expulsar o que lhe causa desprazer. Já o juízo de existência refere-se à distinção entre o que é interno e o que é externo, ou seja, diferencia o que é apenas uma representação psíquica daquilo que pertence à realidade. No início da vida psíquica, o que é representado no psiquismo é automaticamente considerado real. Com o tempo, o sujeito precisa desenvolver a capacidade de verificar a realidade externa e de diferenciar suas fantasias e o mundo objetivo. A negação, nesse contexto, aparece como um mecanismo que permite ao sujeito reconhecer algo reprimido sem aceitá-lo plenamente. Quando alguém diz, isso não é meu pensamento, ou então diz, eu nunca pensei nisso, está, paradoxalmente, reconhecendo aquilo que negava. O não funciona como um selo de origem, indicando que aquele conteúdo já foi reprimido. Freud considera a negação um substituto da repressão. Ao invés de excluir completamente o pensamento, o sujeito o mantém afastado, mas de forma acessível. Essa dinâmica tem implicações clínicas importantes, pois ao verbalizar a negação, o analista pode estar, sem perceber, trazendo à tona algo reprimido. Então, para retomar a ideia de mãe morta de André Green, destaco que esse termo não tem a ver necessariamente com a morte física de uma mãe. André Green introduz o conceito de mãe morta para descrever a experiência psíquica da criança diante de uma mãe emocionalmente ausente ou deprimida. Essa ausência não é apenas física, mas simbólica,
e cria um trauma que gera um vazio interno e gera dificuldades no processo de simbolização. Em outras palavras, a mãe morta, na visão da psicanálise, é aquela mãe que está presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Pode ser uma mãe que enfrenta uma depressão profunda, um luto, ou que perdeu o brilho no olhar e a energia para interagir com seu filho. Para mais esclarecimentos a respeito desse conceito, sugiro que ouça nossos episódios anteriores, onde o assunto foi abordado de modo muito mais aprofundado. A relação entre a mãe morta e a negação freudiana pode ser vista na maneira como a criança lida com a ausência materna. O mecanismo de negação permite que ela reconheça intelectualmente essa perda sem aceitá-la afetivamente, mantendo assim a repressão do sofrimento. A criança pode perceber que a mãe não está disponível emocionalmente, mas pode negar esse fato em um nível mais profundo, evitando contato direto com a dor da perda. Essa dinâmica pode levar a uma estrutura psíquica marcada pela dificuldade em investir afetivamente em outras relações, uma característica comum em quadros clínicos de melancolia e de estados limite. Outro ponto importante na teoria de Green é a noção de vazio psíquico. Diferente da simples falta, esse vazio é um espaço marcado por uma ausência ativa, uma falha na simbolização que impede a constituição de representações. Quando a mãe emocionalmente presente se torna distante, cria-se um vazio. E esse vazio pode ser muito difícil de processar. Assim, a negação entra em cena. A criança pode perceber que sua mãe não está mais tão disponível emocionalmente, mas pode negar esse fato internamente. Isso acontece porque aceitar essa ausência seria extremamente doloroso para a criança. Então, em vez de reconhecer a falta da mãe, ela pode desenvolver comportamentos de evitação. Pode se tornar uma criança muito independente, que não quer precisar de ninguém, quando na verdade precisa. Ao contrário, essa criança pode buscar desesperadamente por atenção e validação em outras pessoas. Esses e outros comportamentos podem perdurar até a vida adulta. Green diz que esse vazio emocional não é apenas uma falta comum. Ele é um espaço interno que não foi preenchido por nada. É como um buraco que não pode ser substituído por outra coisa. Freud explica que, quando algo é reprimido, esse reprimido volta de algum jeito à mente da pessoa, em sonhos, em lapsos de fala, em sintomas. Mas no caso do vazio psíquico da mãe morta, não há esse retorno, porque o que foi perdido simplesmente não pode ser representado. Afinal, é vazio. Isso pode afetar a forma como uma pessoa se relaciona ao longo da vida. Muitas vezes, quem viveu essa experiência tem dificuldade em confiar nos outros ou dificuldade em se conectar emocionalmente. Para que esse vazio possa ser trabalhado, é preciso passar pelo que Green chama de trabalho do negativo. Isso significa transformar essa ausência em algo que possa ser compreendido, falado, elaborado, narrado, enfim, simbolizado. Segundo os estudos de Freud, a mente humana funciona entre a afirmação e a negação. Para superar uma perda, não basta apenas ignorá-la, mas também não basta ficar preso na dor. Então é preciso encontrar um jeito de dar sentido a essa experiência, de criar uma nova narrativa a respeito dessa experiência. No caso da mãe morta, isso significa reconhecer a ausência materna e entender como isso impactou a vida emocional. É um processo extremamente difícil, mas é necessário para que a pessoa consiga ressignificar a sua história. Desse modo, a negação freudiana pode ser vista como um modo de evitar o enfrentamento desse vazio. Ao negar um conteúdo psíquico, o sujeito impede sua plena elaboração,
e mantém um espaço interno onde algo deveria estar, mas não está simbolizado. No caso do vazio decorrente da mãe morta, a ausência materna não é preenchida por representações substitutivas. Pelo contrário, ela marca um ponto cego na estrutura psíquica, uma impossibilidade de representar. Essa diferença é crucial. Enquanto a repressão freudiana implica o retorno do reprimido, de forma disfarçada, o vazio de Green se manifesta na ausência de retorno, na falha da simbolização. Green desenvolve o conceito de trabalho do negativo, referindo-se ao processo psíquico necessário para elaborar tais ausências. Vazios, falhas na simbolização, tudo isso pode ser elaborado. Esse trabalho implica transformar a negação defensiva em um movimento ativo de simbolização do que foi perdido. Aqui, a conexão com Freud se torna muito mais evidente. Em A Negação, Freud descreve como o pensamento humano se estrutura a partir da afirmação da negação, sendo o não um primeiro passo para distinguir entre o que pode ser aceito e o que deve ser excluído. No trabalho do negativo, defendido por Green, essa dinâmica é ampliada. Não basta negar, é preciso que o sujeito consiga simbolizar aquilo que foi negado, reinscrevendo o vazio de maneira que ele possa ser elaborado. Freud aponta que a afirmação se liga à vida, a eros, e a negação se liga ao instinto de destruição. A negação, portanto, pode ser um reflexo da pulsão de morte, operando no psiquismo um modo de esvaziar o investimento afetivo e evitar o sofrimento. Green, ao falar da mãe morta, descreve precisamente os efeitos psíquicos da prevalência da pulsão de morte sobre a pulsão de vida, ou seja, de Thanatos sobre Eros. Quando a mãe, enquanto objeto primário, perde sua vitalidade psíquica aos olhos da criança, o próprio investimento afetivo do sujeito fica comprometido. O vazio que se instala não é apenas um efeito da ausência materna, mas do apagamento da vitalidade psíquica no vínculo primário. A negação, nesse contexto, pode operar de duas formas. Primeiro, como um meio de manter a repressão, ou um primeiro passo para reconhecer e elaborar a perda. Se a negação atua como um meio de manter a repressão, ela sustenta o vazio psíquico e dificulta a simbolização. Ela dificulta a elaboração. Por outro lado, se a negação opera como um primeiro passo para reconhecer e elaborar a perda, ela pode permitir que o sujeito comece a lidar com a perda de maneira mais consciente. A negação pode funcionar, então, de duas formas. Pode manter o vazio, impedindo que a pessoa lide com as suas emoções e assim a pessoa continue evitando o sofrimento, ou pode ser um primeiro passo para começar a reconhecer e elaborar essa perda. Desse modo, o sujeito pode aos poucos transformar a dor em algo compreensível. Freud afirma que Eros, ou seja, a força da vida, está ligada à afirmação. Já a força destrutiva, que seria Thanatos, está ligada à destruição, à pulsão de morte, à negação. Green aprofunda essa ideia ao mostrar que, quando a criança sente a mãe morta, o vínculo com ela perde vitalidade. E isso pode gerar um estado psíquico dominado pela pulsão de morte, pela destrutividade. A negação nesse contexto pode tanto manter esse vazio e impedir o luto, quanto servir como um caminho para transformar essa dor em algo que possa ser elaborado e compreendido. A leitura freudiana da negação nos ajuda a compreender processos patológicos descritos por Green como o vazio psíquico e o efeito dessa mãe morta, da mãe depressiva, da mãe ausente emocionalmente. A negação pode funcionar tanto quanto um modo de evitar o sofrimento, quanto como um princípio organizador do pensamento, permitindo o sujeito elaborar, ainda que parcialmente, aquilo que foi negado.
André Green fala sobre crianças que crescem sentindo a mãe como emocionalmente distante ou psiquicamente morta. Isso gera um vazio difícil de nomear. A negação entra aqui como um mecanismo de defesa, pois a pessoa pode até perceber que algo está faltando, mas não consegue realmente sentir essa perda. Assim, o vazio se torna algo que não pode ser representado nem preenchido, diferente de uma lembrança reprimida que poderia ser resgatada. O grande desafio clínico, segundo Freud e segundo Green, é transformar a negação defensiva em um trabalho psíquico produtivo. Isso significa permitir que o sujeito lide com suas perdas, reescrevendo em sua vida psíquica aquilo que estava apagado anteriormente. A defesa da psicanálise, nesse sentido, é a de tentar ajudar o sujeito a reconhecer e elaborar aquilo que foi negado, para que o vazio possa se tornar não uma ausência paralisante, mas um espaço de criação e transformação psíquica. Nesse sentido, na clínica psicanalítica, a grande questão é ajudar o analisando a sair da negação defensiva e permitir que ele elabore suas perdas. Isso não significa reviver o sofrimento sem necessidade, mas sim encontrar maneiras de simbolizar o que antes parecia impossível de nomear. Por isso, entender esses mecanismos de defesa é tão importante. Tanto Freud quanto Green nos mostram que a psicanálise não se trata apenas de descobrir verdades escondidas, mas de encontrar formas de transformar aquilo que nos causa sofrimento em algo que possa ser vivido e compreendido. Se você tem interesse em ouvir mais sobre a psicanálise e entender um pouco melhor os efeitos da depressão materna nas crianças, nos filhos e como esses efeitos impactam a vida desse sujeito até a fase adulta, não perca os nossos próximos episódios. Tchau, tchau!